Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui professora Tainara Tomás e sejam bem-vindos à nossa aula sobre atendimento pré-hospitalar. A gente vai abordar a portaria 2048 e a resolução do COFEM 713 de 2022, beleza? Então a gente já começa aqui pela portaria 2048. Então, é muito importante quem está fazendo o curso de socorrista entender sobre essa portaria, porque ela basicamente é a nossa base, onde eu vou ter tudo falando sobre função do socorrista, o que o socorrista precisa saber, quais são os conteúdos básicos de cada atendimento e afins, beleza? Então, a portaria 2048 é um documento do Ministério da Saúde, onde se estabelece os princípios e diretrizes dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Portanto, ela vale para os gestores quanto para os técnicos atuantes à frente do atendimento médico hospitalar. Além disso, a portaria 2048, ela regula tanto no serviço público quanto no serviço privado do APH móvel e também do transporte intra-hospitalar, certo? Em 2022, a portaria completa 20 anos e junto a ela agora a gente tem a resolução do COFEM, que é a resolução 713 de 2022, que foi a resolução que atualizou a atuação, tá, dos profissionais de enfermagem no atendimento do APH móvel, terrestre e aquaviário, quer que seja na forma direta de atendimento ou no gerenciamento das CRUs, que são as Centrais de Regulações de Urgência, nos serviços públicos, privados, civis e militares. Então, apesar da portaria 2048 ela já ter mais de 20 anos de existência, a gente ainda não tinha uma resolução que explicasse muito bem qual era a função, por exemplo, do profissional de enfermagem, do técnico de enfermagem diante do atendimento pré-hospitalar. Com a resolução do COFEM, a gente passa a ter essa atualização, certo? E o que essa resolução do COFEM fala? É muito importante a gente entender ela, porque ela é o documento mais novo que a gente tem sobre a atuação do técnico de enfermagem lá no APH, tá? Então ela fala assim, que no âmbito da equipe da enfermagem, a assistência prestada ao paciente deve seguir a normativa abaixo. E aí ela vai falar suporte básico, exercida pelo técnico de enfermagem e um condutor socorrista. O suporte intermediário, eu preciso de um enfermeiro, sendo obrigatório a ação conjunta com um técnico de enfermagem ou com outro enfermeiro. Então, na ambulância de suporte básico, a gente vai ter 2 tripulantes, o técnico e o condutor. Já no suporte intermediário, eu tenho 3 tripulantes. Eu tenho o enfermeiro com um técnico e o condutor, ou 2 enfermeiros com o condutor, tá? E no suporte avançado? No suporte avançado, é privativo a assistência de enfermagem do enfermeiro. Então, numa ambulância avançada, vai enfermeiro juntamente com médico e condutor. Eu também vou ter 3 profissionais atuando. Mas a resolução do COFEM fala que é privativo no suporte avançado eu ter o enfermeiro. Depois ela fala que no caso de remoções simples e de caráteres eletivos, o que a gente vai chamar ali de remoções interhospitalares, desde que não apresente risco de morte, ou seja, que não seja uma emergência e esse paciente necessite de um transporte em decúbito horizontal, né, que ele necessite ser transportado deitado, eu posso ter um técnico ou um auxiliar de enfermagem tripulando essa ambulância, tá certo? Mas aí a gente vai ter uma observação, que é um parágrafo único do artigo 3. Compete ao enfermeiro responsável técnico garantir o seguimento de protocolos e rotinas, bem como garantir a realização de ações de educação permanente de acordo com as características do serviço e estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente. Depois a gente vai falar lá no artigo 4
que no caso da indisponibilidade do profissional médico, as unidades de suporte avançado de vida, sejam elas terrestres ou aquaviárias, que queiram continuar funcionando, vão se tornar ambulâncias de suporte intermediário. Então, isso reforça que para mim chamar aquele serviço de suporte avançado, eu tenho que ter a presença do médico e do enfermeiro. Se eu tivesse apenas enfermeiros, suporte intermediário. Enfermeiro e um técnico pode ser tanto o intermediário quanto o básico. Mas no básico não faz sentido eu botar um enfermeiro. Eu posso botar somente um técnico e um condutor, tá certo? E aí a gente vai para o artigo 5, que ele apresenta lá as informações técnicas na íntegra sobre qual é a atuação do profissional de APH nas unidades móveis, ou seja, nas ambulâncias, sejam elas no socorro terrestre ou aquaviário, e também ele vai falar sobre como é que vai acontecer essa assistência direta no gerenciamento das centrais de regulações médicas, tá bom? Inclusive estabelecer alguns conceitos no escopo de atuação. Casos que não estejam contendo nessa resolução vão ser avaliados individualmente pelo Conselho Federal e a resolução está válida desde a data da publicação, que foi no finalzinho do ano de 2022, tá bom? O que a gente tinha de anexo nessa resolução para a gente fechar alguns contextos? A gente tinha o suporte básico de vida, que ele vai ser entendido como uma modalidade de atendimento de urgência e emergência, que vai ser integrada a uma central de regulações de urgência e vai se aplicar em pacientes com ou sem risco de morte, urgência sem risco, emergência com risco, desde que não precise de intervenções invasivas, incluindo a administração de medicamentos definidas pela legislação vigente, realizadas minimamente pelo técnico de enfermagem, conforme as suas competências e atribuições éticas legais em unidades pré-hospitalar móvel, terrestres, incluindo as motolâncias, aquaviárias e seus respectivos condutores. Então, de novo, gente, se aplica o suporte básico de vida quando eu tiver paciente com ou sem risco de morte, executando intervenções que não sejam invasivas, incluindo as intervenções relacionadas à administração de medicamentos definidas pela legislação vigente, tá bom? Então, é importante lembrar que uma ambulância básica, eu não vou fazer intervenções invasivas naquele paciente, tá certo? Já na intermediária, quando eu tenho a presença do enfermeiro, também é um atendimento de urgência e emergência com o paciente com risco ou sem risco de morte, porém, eu vou executar todas as intervenções do suporte básico e adicionar os procedimentos invasivos, equipamentos e medicamentos, que são práticas privativas do enfermeiro, ok? Então, isso quer dizer que procedimento invasivo eu vou fazer no intermediário ou eu vou fazer na avançada, porque nessas ambulâncias eu vou ter tripulando os profissionais que são condizentes a realizar essas ações. E a própria resolução do COFEM fala que deve-se atuar em conjunto no suporte intermediário um outro técnico ou um outro enfermeiro. Não pode ser só um enfermeiro e um condutor. Tem que ser sempre tripulada por 3 pessoas, tá bom? E quando eu tiver sobre motos, eu vou ter só o enfermeiro, ele vai ser um suporte intermediário que vai poder realizar as práticas avançadas ali
no primeiro momento, até a chegada da viatura, né, da ambulância, com todos os equipamentos necessários, mais avançados, que na motolância a gente já não consegue transportar, tá bom? E o suporte avançado, Thay? O suporte avançado, ele também é um atendimento de urgência e emergência, ele atende todas as intervenções básicas e avançadas, inclusive porque ele vai ser composto por um enfermeiro e um profissional médico. Então, a gente começa a chamar o suporte avançado de UTI móvel. Por quê? Porque eu tenho um enfermeiro e um médico lá dentro que conseguem fazer todas as intervenções possíveis dentro do salão ali, né, da ambulância. Dentro da ambulância, a gente vai ter ali, claro, que respaldado pelas suas competências, cada um na sua área de atuação, mas eles vão poder fazer diversas intervenções, que só na básica a gente já não consegue, e na intermediária eu tenho a limitação de só poder ser feito as intervenções privativas do meu profissional enfermeiro, certo? E o que é a CRU, Thay? A CRU é uma central de regulação médica. Ela é uma estrutura física que vai ter profissionais capacitados na regulação através dos chamados telefônicos. E a partir daí, eles vão fazer a orientação ou o atendimento de urgência. Por meio de uma classificação, eles vão priorizar a necessidade de atendimento e também vão ordenar o fluxo eletivo e as questões relacionadas a referências dentro da rede de atenção. Então, é a regulação que vai dizer para onde aquele paciente vai ser transportado. Se tiver alguma intercorrência e eu estou com ambulância básica, eu preciso de uma ambulância avançada ou intermediária, precisa fazer o contato com a regulação para poder solicitar uma nova ambulância. Se o paciente que estava instável ficou instável e eu vou precisar levar ele para um outro hospital, eu só estou achando que o hospital tem algum problema, tivemos alguma intercorrência nesse trajeto, a central de regulação precisa ser comunicada, porque realmente ela vai regular o nosso atendimento, ela que vai direcionar o que vai ser feito, tá bom? E aí a gente vai falar se eu tenho uma central de regulação, se eu tenho que transportar o paciente, a gente vai ter dois tipos de transportes. Eu vou ter o transporte interhospitalar e o transporte eletivo. O intra-hospitalar é o que a gente vai fazer entre as unidades não hospitalares ou hospitalares de atendimento de urgência e emergência. Então, a gente pode transportar o paciente do posto para a UPA, da UPA para um hospital, de um hospital para uma clínica da família. É sempre entre unidades hospitalares ou não hospitalares. Mas o paciente ele já recebeu o primeiro atendimento, tá? E aí essa transferência está sendo feita entre pontos médicos, entre pontos hospitalares, tá bom? E o transporte eletivo? O transporte eletivo ele é uma remoção simples de caráter, como o nome diz, eletivo, que vai ser destinado a pacientes que precisam ser transferidos de uma unidade para outra, que não possuem risco de morte. Então, o paciente para sair de transporte eletivo, ele tem que fazer uma tomografia no hospital Y, e que aqui no nosso hospital não tem. Para ele ir no transporte eletivo, ele não pode ter risco de morte, ele não pode ser um paciente de urgência e ele tem que estar nas situações previsíveis da atenção programada. Porque se ele tiver com urgência ou em algum risco, ele vai precisar do transporte interhospitalar, que aí eu já vou ter as unidades atendendo ali as questões de urgência e emergência. Paciente completamente estável, na paz de Deus, não tem risco de ter intercorrência, ele pode ir no transporte eletivo, que é o transporte que pode ir um auxiliar de enfermagem ali dentro. Agora, o paciente com risco, ele vai precisar dos transportes interhospitalar, que vai ser, se ele tiver risco de intervenção, um intermediário ou um avançado, e se ele não tiver risco de intervenção, ele pode ir numa básica, tá certo? Então, aqui a gente termina a nossa aula
Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo na caixinha de comentário e embaixo do vídeo aqui também, ou do ladinho, vocês vão ter a opção de baixar esse slide. Estuda que a vida muda, vejo vocês na nossa próxima aula.